E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius, bem-vindos aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, cara, tô aqui pra reagir a mais um patrocínio, tá? Prometi pra vocês que eu ia colocar os patrocínios em dia. Já peço perdão mais uma vez aí, tá? E o patrocínio de hoje é do meu mano, Silveira, né? Deixa eu abrir aqui o site, porque eu gosto de dar uma olhadinha, né? No que o Caba falou aqui. O Silveira, que tá sempre aí patrocinando, mandou 14 conto aqui pra nós. E falou, salve Vini, mais um vídeo do Baruçu pra React. Ele mandou o link aqui e colocou pra matar a saudade de ReZero no canal. Exatamente, pô, faz um tempo que eu não vejo nada de ReZero, nenhum vídeo do Baruçu, então eu vou matar a saudade legal aqui agora com esse vídeo, que é o seguinte: por que é impossível, ou quase, derrotar o Subaru? Aparentemente, o nosso mano Subaru tem muito mais além do que apenas poder do protagonismo, né? Acho que ele tem algo especial, então é isso que a gente vai ver hoje. E eu tô realmente bem ansioso. Deixa eu pular esse ad aqui, porque eu sei que isso aqui é de 4 anos atrás, Opa, então bom, eu tô deve ter uma data de validade, então pulei o ad aqui, tá? É isso. Vamos lá, deixa o seu like, se inscreve Pelo amor de e Deus. bora! Agora, Ren, dá licença aí que o Baruçu tem que voltar pro vídeo. Dá licença, pô. Opa, bom, eu tô ligado que vocês que assistem o canal curtem muito o anime ReZero. Essa temática de viagem temporal, Que mistério, eu preciso fantasia continuar assistindo, medieval velho. é muito da hora. Só que eu também sei que muitos de vocês ficaram bolados com o Subaru no início. Pelo menos até aquela parte que ele surta na seleção real, né? Isso E aí eu não ainda só a não atitude vi, dele velho. doente de fazer aquela puta cagada na frente da mina que ele gostava, ele ainda deixou grande parte dos fãs puto no famoso episódio Porra. zero também. Mas enfim, Eu já teve tô uma vendo que eu vou grande ficar galera puto que também não nessa curtiu parte. tanto ele assim e acabou popularizando ele ser um personagem Gado. merda na internet. E eu não culpo a galera, nos primeiros episódios ele era pra ser daquele jeitão mesmo. E com o tempo ele ganhou mais desenvolvimento e a gente pôde ver que ele era muito mais profundo do que a gente imaginava. Galera, entendam, ReZero é uma aula de desenvolvimento de personagem. E com o tempo não foi só o desenvolvimento do Subaru que a gente viu que é foda, mas também a sua determinação. O Subaru com o tempo foi construindo sua determinação e ficou tão forte que é Undertale? impressionante como é que ele age em alguns momentos. Tem hora que nem eu teria a coragem que ele tem, mano. Mas como assim, Baru? Subaru apanha até pra ladrão. Não, tô ligado. Só que a força Isso foi no dele primeiro não vem EP, da cara, força calma. física. A força dele é mental. Essa força dele é tão Verdade, forte né? que chegou um ponto dele passar por coisas que ninguém no mundo passaria. Nem mesmo outros protagonistas de anime, velho. E essa força mental Caralho. dele eu chamo de determinação. Juntando essa determinação incrível dele com o poder que ele tem, que é o retorno através da morte, se torna praticamente impossível, ou quase, derrotar ele. E é isso que a gente vai ver hoje. Mas derrotar o Subaru é fácil, várias pessoas já mataram ele. Na verdade, não. Derrotar e matar são coisas totalmente diferentes. O que eu tô propondo aqui é derrotar o moleque, deixar ele derrotar. totalmente sem Entendi. ação, tirar ele da jogada de vez. Isso significa que é fazer com que ele, mesmo tendo o poder de voltar no tempo, Ele não tenha consiga fazer forças. mais nada. Isso é derrotar de vez. E eu vou mostrar pra vocês que não dá pra fazer isso. Eu tô ligado que vocês Caralho. estão cansados de ver o maluco morrer, né? E quando ele volta, ele arregaça o inimigo na outra vida, mano. Muita gente aí fala que o cara é um bosta, mas vocês vão ver que tanto o poder dele quanto a determinação dele são muito foda. Tem Mas eu muito tô canal ligado de também que opinião quem tá aí vendo esse que vídeo também tem uma determinação acha muito o foda Subaru e vai bosta até se mesmo. inscrever no canal. Eu tô ligado, velho. Eu tô olhando pra você agora. Mas Ah, beleza, porra, esse bora lá olhar aí, ver cara. alguns motivos do porquê ele é invencível. Vamos lá. Agora que eu sei que as pessoas que eu conheci vão morrer, eu não posso ignorar isso. Caraca. Depois que o Subaru morreu algumas vezes antes de salvar a Emília, ele começou a se Oi, questionar. fala dele aqui, né? Depois que o Subaru morreu algumas vezes antes de salvar a Emília, ele começou a se questionar se era bom pra ele ou não ficar repetindo toda aquela desgraça. Ele tava pensando em desistir de enfrentar a Elsa e tudo aquilo de novo. E galera, isso é totalmente normal. Um ser humano normal pensaria isso. Você que tá em casa pensaria isso. O Subaru já pensou em desistir várias vezes na série. Os nossos instintos prezam pela nossa própria sobrevivência e bem-estar. E o Subaru demonstrar pra gente esse comportamento é totalmente humano. Se você em casa soubesse que morreria sempre que fosse pra algum lugar, você iria de novo? Eu acho que não, velho. Muito difícil. E o que é mais foda É porque em os caras ReZero acham que só porque o cara é um boneco ele não existe, ele tem que, mano, ele tem que ser o foda o tempo todo, ele tem que, não tem que ter essa paradinha de momento de fraqueza, não pode, cara, você é um boneco, você tem que ser foda, tá ligado? Sei lá, eu sei que não é isso, né, mas parece que a galera não, né? lugar, você iria de novo? Eu acho que não, velho. Muito difícil. E o que é mais foda em ReZero é que o Subaru, ele se Cara, questiona tá, nisso. eu vou dar um exemplo nisso aqui, ó. Desculpa tá pausando, eu prometo que vai ser só agora. Na época que o Jujutsu estava no hype, né? Eu reajo a músicas geeks e tal.
E de vez em quando, né? Quando eu tô com a vontadezinha ali, eu vejo reacts de outras pessoas a músicas geek também, né? Assim, bem de vez em quando. Aí eu via alguns canais, né, falando sobre o nosso mano Itadori, né? Falando assim, cara, teve uma pessoa, agora eu não vou lembrar quem foi, cara, falou, ai, eu não gosto do Itadori porque o Itadori é chorão. Lá em Shibuya, chorou pro Marrito, não sei o que e tal. Cara, se põe no lugar de um moleque de 15 anos, que era o Itadori na época, vendo as pessoas que ele gosta, as pessoas que ele ama, as únicas que restaram pra ele, porque mãe ele não tinha mais, pai também não, o avô tinha morrido, ver os caras morrer na frente dele. O que você quer que esse moleque faça, cara? Pelo amor de Deus. Tá ligado? Um moleque de 15 anos, que tinha pouco tempo como um feiticeiro Jujutsu, né? Pouco tempo, cara. Então, assim, a galera às vezes não tem empatia, cara, tá ligado? Você pode não gostar da personalidade. Ah, não gosto da personalidade desse protagonista aqui, acho meio chato. Beleza. É um bom argumento, porque realmente tem alguns que eu acho que eu tenho essa opinião. Por exemplo, o Takemichi. Você que é fã do Takemichi, me perdoe. Mas, tá ligado? Eu não acho que seja um protagonista bosta. Tá? Só pra deixar claro. Mas assim, tem que ter a tal da empatia, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, velho. Muito difícil. E o que é mais foda em Re:Zero é que o Subaru, ele se questiona isso. Não é aquela coisa de herói de anime que o cara vai pra morte e foda-se, né? O cara realmente pensa como uma pessoa normal. É o mundo real, fi. Será que eu não devia desistir disso e viver a minha própria vida? Só que logo depois que ele pensa isso, vem outro pensamento na mente dele. Eu sou o único que posso impedir isso. E realmente, ele era o único que podia impedir a morte de inocentes. Ele era o único que sabia o futuro. Afinal, ele consegue voltar no tempo. Ele tinha o destino da vida da Emília e dos caras do barraco na mão dele. Se ele fosse embora, todo mundo morria. Por isso que ele decide ir pra lá e salvar a galera. Claro que, né, ele também tava apaixonado pela Emília. E isso acabou potencializando essa decisão. Mas ele fez a escolha certa no final das contas. Ainda bem, né? Senão a cidade inteira ia virar um picolé gigante. Mas aí vocês me perguntam, se a determinação dele é incrível, por que ele quis desistir várias vezes disso tudo? Bom, o motivo disso é porque eu tô comparando ele com uma pessoa normal. Todo mundo fala que o Subaru é um merda, mas se você fosse passar tudo que ele passou, você não ia aguentar. Ninguém passaria por aquilo 2, 3, 50 vezes. O Subaru é um dos personagens mais humanos que eu já vi em uma obra. Apesar dele ser besta às vezes, ele pensa como uma pessoa normal pensaria. Ele tem medos, tem ambições e tem ideias. E a determinação dele não foi criada do nada. Ele foi aos poucos construindo ela na história. E é verdade, em várias vezes ele quis desistir, várias. E como a gente sabe, a Ren e a Emília ajudam ele sempre, mesmo sem saber 1% do terror que ele passa a cada loop. A gente pode dizer também que uma das coisas que torna o Subaru invencível é a Ren e a Emília. Vira e mexe, o cara tá lá todo fudido psicologicamente. Aí vai lá as duas, dá o colinho pro cara e o cara volta com sangue nos olhos. Pra que bebê se tem um colinho da Ren, né, mano? No arco 6, que é o melhor arco por sinal, aí, foi o fundo do poço pro Subaru. Ele tava sem memórias, as pessoas estavam desconfiadas dele, tentavam matar ele o tempo todo. Ele tava pronto pra desistir de tudo mais uma vez, quando a Emília fez ele acreditar nele mesmo. A Emília contou pra ele tudo sobre o que ele tinha feito, sobre todos os feitos fodas que ele tinha feito, mesmo ele não lembrando de nada. Isso fez com que ele recuperasse a confiança nele mesmo, e a motivação dele tava mais alta do que nunca. Mesmo sem saber de nada do que ele tinha feito, ele enfrentou a torre. E se combinar essa determinação foda que ele tem com o retorno através da morte, mano, o cara vira uma máquina, velho. Sério. Mas por que esse poder em específico comba muito bem com o Subaru? Vamos ver. Eu ganhei a habilidade de dar saltos temporais, mas isso só é ativado quando eu morro. E a condição de uso disso é tão clichê. É tão clichê. Sério, eu acho o poder cara, a do dublagem Subaru brasileira é boa, tá? de todas Não é que era tão boa assim, não. Esquece destruir cidade, destruir planeta e o caramba. Você tem o poder de simplesmente manipular o destino em níveis globais, mano. Isso é muito roubado, velho. E se combinado com o fato de que quase ninguém sabe sobre a existência desse poder, acabou, mano. O cara é um deus. E se a gente analisar a fundo, quase ninguém mesmo sabe que o Subaru pode voltar no tempo. As únicas pessoas que sabem é o próprio Subaru, a Satella, que deu poder pra ele, a Echidna dos testes, a Arui, que entrou no corpo dele, e no máximo o Roswell, mas só por cima, né? Mas ninguém sabe sobre o poder dele. Imagina se ele pudesse escolher os checkpoints ainda. Meu Deus do céu, o negócio... Cara, e a Sato, ela não deixa ele falar, né? Porque eu lembro que teve uma hora... Eu assisti, acho que os 8 primeiros episódios. E não foi em live, tá? Não foi em live. Eu assisti normal mesmo, no off.
que ele acho que iria falar pra alguém sobre esse poder, não sei se era pra Emília, e aí ele começa a passar mal, tá ligado? Acho que por interferência da Sátela mesmo. Imagina se ele pudesse escolher os checkpoints ainda. Meu Aí ia Deus ser do roubadaço céu, o mesmo, negócio ia aí. ser cheatado demais, velho. Se você é inimigo do Subaru fora esses, por mais que você seja muito mais forte do que ele ainda vai ganhar de você Vai ganhar. alguma hora. Vai Apesar ganhar. dele ser fraco, o poder dele é totalmente desbalanceado. Imagina você conseguir manipular a ordem dos eventos É o de poder forma mais que, roubado. dependendo de como você fizer, é Basicamente. impossível alguém te derrotar. Ainda mais se o gatilho pra você voltar no tempo seja sua própria morte. Mesmo que você morra, você ainda consegue voltar no tempo e impedir a própria morte. E ele consegue fazer isso Loucura. porque quando ele morre, ele retém as memórias da vida anterior, na nova vida dele. A maior força do Subaru... Cara, se a gente já acha o Reinhard roubado, imagina o Reinhard com um tempo desse. Com um tempo, ó. Caralho, com um tempo. Com um poder desse, tá ligado? Fudeu, cara, é um deus. É literalmente um deus. Não tem como. morre, ele retém as memórias da vida anterior, na nova vida dele. A maior força do Subaru é a mente dele, só que também é a maior fraqueza. O preço pra você conseguir usar esse poder é a sua própria morte. E convenhamos, morrer dói bastante. Claro que existem maneiras de você conseguir voltar no tempo sem doer tanto, né? Afinal, o Subaru pulou do penhasco lá e ele morreu na hora. Só que não é sempre que ele consegue fazer isso. É. Querendo ou não, o Subaru morreu de formas muito doloridas. E quem viu o vídeo da dor do Subaru sabe muito bem do que eu tô falando. Só Eu já que vi esse mesmo a vídeo? morte Acho que não. sendo, entre aspas, o pagamento pra você conseguir voltar no tempo, o próprio Subaru do Arco 6 falou que esse poder é tão assustador que mesmo que o preço seja a morte, dependendo da situação, vale a pena. Porque esse poder é muito assustador de forte. Dependendo do objetivo e da motivação... Mas também o cara nem nunca mesmo morre, a- né? Se, por exemplo, ele morrer de velhice, ele vai voltar tudo de novo? Ou não tudo de novo, vai voltar em alguma parte do tempo ali pra não morrer? O cara não morre mais, né? A morte Basicamente. é um preço tão alto pra se pagar pra você voltar no tempo e refazer tudo. E esse poder fica mais Sim. forte ainda quando o seu adversário não faz nem ideia que você pode fazer isso. Resumindo, o cara só pode derrotar o Subaru se ele souber que o Subaru pode voltar no tempo. Fora isso, não tem como. Por exemplo, imagina as pessoas que estão vendo o Subaru fazer tudo aquilo no último loop dele. Se ele derrota um monstro ou uma pessoa de prima, os caras vão pensar que ou ele é muito foda ou ele é um profeta. Porque na visão deles, é a primeira vez que o Subaru tá fazendo aquilo. Sim. A questão é que ninguém sabe que é a 100ª vez que ele tá fazendo. Então. Quem joga muito Dark Souls sabe muito disso. Na primeira Dark vez que você Souls. enfrenta um chefe novo, você acaba levando um sacode, é normal. Mas quando você enfrenta ele pela 20ª vez, você desvia dos golpes dele brincando. Só que na visão do Verdade. chefe, é tipo isso. Caralho, como é que esse cara tá fazendo isso? É a primeira vez que a gente se vê. O inimigo dele não faz Ah, nem então Dark Souls ideia tem que ele essa consegue voltar no brisa aí? tempo. E se você abusa disso, puta merda, não tem como alguém ganhar de você, mano. Esse poder é basicamente você ver o futuro. Ah, mas é só fazer ele morrer tanto que ele fica louco e não luta mais. Não. Beleza, mas como é que você vai saber disso? Tipo, não tem como, velho. A gente sabe disso porque a gente assiste ele morrendo e voltando. Agora, imagina alguém que é daquele mundo. Os caras não fazem nem ideia, mano. Enfrentar Caralho, um viajante bizarro, temporal meu. desse Bizarro, tipo é muito complicado porque dependendo da vez que ele te enfrenta, ele já sabe até no que você vai pensar em fazer. Antes mesmo de você pensar nisso. Vou bater nesse moleque. Ah, você vai me bater, né? Ué, como é que ele sabe disso? Ah, foda-se. Vou sacar minha faca. Não saca essa faca não, pô. Senão eu vou chamar o Reinhard, hein? Ah, mas o Reinhard nem tá na cidade. Ele tá na cidade. Banana. Eita porra. E pra quem lembra da Rota da Ganância, aquela Caralho. rota foi onde a gente viu o potencial máximo do Subaru em relação ao poder dele. Ele morreu tanto que ele sabia o que cada pessoa da área da mansão Matters ia fazer no santuário. Ele manipulou tanto os eventos que ele conseguiu até fazer o Reinhard ser servo dele, mano. Sem nem o cara perceber. Caraca. O Subaru conseguiu fazer um deus trabalhar pra ele. Um Tô deus. falando, mano. Esse tipo de viajante temporal é extremamente problemático de enfrentar, mano. Dependendo da motivação do cara, ele tá a 200 passos na tua frente. E não tem como você derrotar ele. Ele só continua superando o custo da morte por causa das pessoas que ele ama e quer proteger, que são a Ren, a Sim. Emília e os outros. Essa é a motivação dele. As coisas vão ser assim. Não me invocaram pro mundo paralelo? Onde é que enfiaram meu papel de protagonista? Ah! Ok, É, esse mano, motivo... eu acho que. Eu acho que eu vou. Quando eu for voltar a ver ReZero, acho que eu vou ver dublado, cara. Essa dublagem tá muito boa. É bem óbvio do porquê ele seria invencível. Como é uma história, protagonista, a é gente o quer ver o protagonista. começo, meio e fim. Não dá pra ter uma história quando o protagonista simplesmente morre e pronto. Se ele é derrotado pra sempre, a história basicamente acaba. Não tem mais aquele feeling de ser o cara que era o centro da trama. A não ser, claro, que a história seja muito bem construída e sobreviva sem o protagonista. Mas mesmo assim, é muito difícil. Um exemplo disso é o
próprio Death Note. Muita gente que depois que o L morreu, os caras dropou. Não tem mais história depois que o L morre, entendeu? Tipo, é muito foda o anime, só que os tem essa caras parada dropou mesmo. depois que o L morreu, mano. Mas, Baru, o título do vídeo tem ou quase. O que daria pra fazer? Boa, pequeno Ou Pedrinho. quase, Vamos lá. verdade, né? Vamos assumir que você é inimigo do Subaru e sabe que ele pode voltar no tempo. Por sorte, a Sato ela tava dormindo e não percebeu que você sabe sobre o poder dele. Mas se a O que pessoa daria pra fazer? sabe, muda muito, né? Ou se a pessoa começa a saber, ela já se liga que ele voltou várias vezes. Tipo, por que saber daria essa vantagem pro oponente? É isso que eu não peguei ainda. Mas vamos lá, vamos ver a explicação dele aqui. Assumir que você é inimigo do Subaru e sabe que ele pode voltar no tempo. Por sorte, a Sato ela tava dormindo e não percebeu que você sabe sobre o poder dele. O que daria pra fazer? Eu só consegui ver duas formas de derrotar ele. A primeira forma seria apagando a memória dele. Se a gente assumir que ele mantém as memórias da vida anterior e leva pra outra vida depois, a gente pode, sei lá, usar a autoridade da gula e apagar a memória dele. Na teoria, mesmo que ele volte no tempo, ele voltaria todo sequelado sem lembrar de nada e não ia fazer mais nada Nossa. contra você, porque basicamente ele não lembra de Eu você. não sabia Só que tinha essa como eu disse parada de anteriormente, o Subaru apagar a perdeu a memória. memória no arco 6 e conseguiu recuperar. Só que ele só conseguiu recuperar porque ele tava na torre e lá dava pra ter acesso às memórias dele de novo. Imagina se a Gula pega ele na capital. Já era, tá ligado? O cara tá muito longe da torre. E até ele perceber que ele tinha que ir pra torre pra recuperar, mano, acabou, tá ligado? Acabou. A segunda forma seria deixando ele no estado vegetativo. Se a gente induzir um coma nele roubando o nome e as memórias, ele não morreu e tá só dormindo. Sendo assim, não tem como ele fazer uma versão dele mesmo voltar no tempo e te atrapalhar em outra linha temporal. A menos que ele esteja 20 passos na sua frente e já saiba que você vai tentar fazer isso. Nossa. Aí fudeu. Só que é Fudeu. aquela coisa, né, rapaziada? Como os bispos da Gula já morreram, não tem como essas duas formas rolarem de alguma forma. No arco 6, mesmo o Subaru tendo perdido as memórias, ele conseguiu recuperar depois. E mesmo que ele não recuperasse, ele podia até se tornar algo pior, que, né, foi na rota da Gula lá que ele matou todo mundo. Ah, mas e se matar as motivações dele, que é a Ren e a Emília? Mano, não faça isso de jeito nenhum, velho. O cara vai voltar com sangue nos olhos e vai te arrebentar na outra Cara. vida. Um salve pros novos membros. Muito obrigado Pô, ao muito legal, Daniel, muito legal, Leonardo, velho. Diogo, TG Lucas, Gabriel, o nome do usuário é inválido, Marcos, Alune, Watts, Rick e Med. Valeu, rapaziada. O nome do cara é o nome do usuário inválido. Tipo, Deixe aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. ainda pode recomeçar do zero. Essa frase do Barusu é muito bom, é muito bom. Cara, pô, muito legal, tá? Nossa, velho. Os vídeos do Barusu, porra, eu fico imerso, tá ligado? Nas paradas que ele fala. Ele passa uma explicação muito boa ali. E é muito bom de verdade. E eu entendi que, tipo assim, não é que o Subaru seja um cara poderoso. Ele consegue adquirir poderes ali no decorrer da obra. Cara, é basicamente o poder que ele sempre tem do início, que é voltar no tempo. Só que assim, vendo por essa ótica aqui do Barusu, é realmente muito roubado, velho. Muito roubado, pô. Tipo assim, você não consegue derrotar o cara. Tipo, tá ligado? É muito doido isso. E é como ele falou, ele deu umas ressalvas aqui no final, que se o cara descobre que ele volta no tempo, aí pode, sei lá, apagar as memórias, né, dele, aí provavelmente se ele voltasse na outra, no reset ali, basicamente, ele não ia lembrar de nada, aí é perigoso pra caralho, né, aí fudeu. Ou então colocar ele num coma, né, são duas possibilidades. Mas que é realmente bem difícil. É só se a pessoa descobrir que ele faz isso. Mano, é um rolê. O cara é realmente muito roubado, tá ligado? E um adendo aqui que eu falei no meio. Eu acho que eu vou, quando eu for continuar assistindo, eu acho que eu vou assistir dublado, velho. Porque a dublagem eu achei legal nesses takes aqui, tá ligado? De um ponto aqui pro outro. Muito legal. Enfim, gente, muito bom. Mais um vídeo do Barusu. Barusu é qualidade absurda, né? E muito obrigado novamente pro meu mano Silveira, que patrocinou. E é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até um próximo. Tchau.